sobre a ditadura militar, mas antes de irmos direto ao ponto, vamos falar sobre um pouquinho antes do que estava acontecendo. Tudo começou quando Jânio Quadros foi eleito como presidente da República. Jânio Quadros, ele prometia varrer a corrupção, sendo assim, ele tinha um alto índice de aprovação entre as pessoas. Só que uma das suas propostas era reatar com a União Soviética e a China, o que era uma ameaça muito grande, já que a China e a União Soviética representavam o comunismo no mundo. E depois de 7 meses ele renuncia, vindo assim seu vice, João Goulart. João Goulart, ele era uma ameaça comunista para o mundo, já que ele queria reformas de base, como reforma agrária, votos para os analfabetos, e também tinha um alto índice de inflação no seu mandato e a pressão dos Estados Unidos. Lembrando que, durante o seu período de mandato, estava acontecendo a Guerra Fria, que aconteceu apenas no âmbito ideológico entre as duas nações. Bom, e com todo esse contexto político, como será que ficou o Brasil? Amigos, veio que a gente menos esperava, a ditadura. Na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964, os militares tomaram o Congresso e indicaram como o primeiro presidente Castelo Branco. Castelo Branco, que teve como a sua maior característica no seu governo a imposição dos atos institucionais. Esses atos eram decretos e aumentavam o poder do presidente. E na educação, como que ficou? Lei 4464 e destacando o artigo número 14, que falava sobre a falta de liberdade de expressão dos alunos universitários nas escolas. Mas isso deixa para depois. Depois do Castelo Branco, nós temos o Costa e Silva. Seu governo ficou marcado pelo AI-5, que gerou bastante censura e suspendeu a garantia de habeas corpus. No campo educacional, nós temos o Mobral. O Mobral ele tentou erradicar o analfabetismo dos trabalhadores, ajudando a população a ler e escrever, adulta e jovem. Só que não dava a eles uma forma de raciocínio. Tentaram também a inclusão da educação moral e cívica, de forma obrigatória. Ela gerou um patriotismo e um nacionalismo e uma ideia de moral e ética que agradava aos militares e à igreja. O terceiro presidente da ditadura foi o Médici. No campo educacional, ele aprova uma lei em 71 que nós apelidamos de LDB de mentira. Nela, se coloca o ensino religioso como facultativo e regula o primeiro e o segundo grau, sendo o primeiro grau como o primário e o segundo grau como o ensino médio, colocando neles o tempo que devem ser cursados por cada pessoa nos 2 estágios. Durante o período do Médici, aconteceram os milagres econômicos, que foram injeções de dinheiro investidas pelos Estados Unidos no Brasil e que foram só o fermento do bolo, que fizeram crescer para depois dividir. Também teve a Copa de 1970, que foi quando o Brasil recebeu sua 3ª taça mundial, sendo o tricampeonato brasileiro, também o destaque do Joffre no boxe, e assim... Brasil, ame ou deixo! Depois de Médici, nós temos o governo de Geisel. No seu mandato existem alguns acontecimentos, como a crise do petróleo, que acabou gerando a criação do etanol, que era produzido pelos brasileiros, trabalhadores brasileiros, e era também pedida a lei da anistia pela população brasileira, mas ainda não, quase lá. No seu mandato teve forte oposição, no caso, Lula foi preso no seu mandato como representante dos metalúrgicos. Seu mandato teve uma quantidade muito grande de greve, tanto de estudantes quanto dos trabalhadores. E no campo da educação, existiu o Plano Nacional de Pós-Graduação, que era a formação de professores, do magistério de professores para ensino da pós-graduação, para se adequar à expansão da educação e a obrigatoriedade da língua inglesa em todo o currículo da educação. A última pessoa a ser presidente durante a ditadura militar foi João Figueiredo. Seu mandato foi caracterizado pela alta da inflação devido ao milagre econômico. Um acontecimento muito importante que aconteceu durante seu mandato foi a Lei da Anistia, onde libertava todos os presos políticos e perdoava os militares que cometeram crime durante a ditadura. O movimento das diretas já não alcança sucesso,
E o que marca o fim da ditadura é a indicação de 2 civis para o cargo de presidente e vice-presidente. Porém, Tancredo morre antes de ocupar o cargo e quem se torna presidente é o José Sarney. Um acontecimento muito importante durante seu mandato foi a outorgação da Constituição de 88, onde nela consta a educação, direito de todos, obrigação do Estado e da família, ou seja, obrigatória e gratuita. Será que depois de quase 40 anos do fim da ditadura, ela realmente acabou? Eu acho que não. Nós podemos observar isso com o atual plano de governo do nosso presidente, onde ele tem a intenção de expurgar Paulo Freire da educação, como ocorreu também na ditadura. Outro resquício também pode ser lembrado com o artigo 14 do início da ditadura, onde induzia a escola sem partido. Outro resquício muito importante também da ditadura é a opressão da segurança pública, onde, ao invés de proteger, eles oprimem, humilham, ofendem e agridem.